Fala turma! Neste vídeo vamos falar de redação no concurso público da Unesp. Primeiramente, enfatizando que você olha lá no edital de abertura de inscrições do seu concurso Unesp. Haverá prova objetiva, sem dúvida, mas para seu cargo e área de atuação, existirá também a prova de redação? Por que a fundamental pergunta? Porque para alguns cargos existe apenas a prova objetiva e depois uma prova prática. Para outros cargos, prova objetiva, prova dissertativa e prova prática. Às vezes não tem a prova prática. Para outros cargos, porém, prova objetiva e prova de redação. É o caso, o exemplo do assistente de suporte acadêmico 2, área de atuação biblioteca. Neste vídeo aqui, nós não vamos falar sobre o cargo assistente de suporte acadêmico. Também não falaremos sobre a área de atuação biblioteca. Vamos focar na redação. Redação. Como é a redação no concurso público da Unesp? Mais do que mostrar temas de provas anteriores, e eu garimpei, vasculhei, coletei, compilei algumas provas aqui. Turma, galera, não adianta você olhar uma prova anterior de redação de concurso público Unesp e só porque sabe que foi cobrado determinado tema. E aí você vai conseguir fazer a sua redação? Não. É para você ter uma noção de como a banca VUNESP cobra a redação no concurso público da Unesp. E aí, a partir de seus conhecimentos, leitura, estar antenado, antenada nos acontecimentos, nos fatos, no que acontece na vida real, o que é novidade, o que tem sido discutido pela sociedade. É isso que a banca vai cobrar. Antes de tudo, olha só, precisamos ler o edital. Como eu sempre digo, é a Bíblia do seu concurso. Então, você olha no seu edital, neste aqui que tomei como exemplo, seria na página 18, capítulo 7 das provas. E para este cargo, esqueça cargo e área de atuação. Estou falando com a candidata, o candidato, cujo cargo e área de atuação exige, haverá, na verdade, aplicação da prova objetiva. Para todo e qualquer cargo haverá prova objetiva, mas além da prova objetiva e no mesmo dia, as pessoas, que se inscreveram para o concurso público Unesp daquele cargo e área de atuação com exigência de redação, aquelas pessoas farão a prova objetiva e no mesmo dia e horário a redação. Então, falando do capítulo 7 de um edital de abertura de inscrições, nós vemos explicações, informações, orientações, começando sobre a prova objetiva, mas, como eu disse neste vídeo, falando da redação. Por exemplo, o item 7.1.2 diz que a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório visa avaliar as habilidades da escrita do candidato, da candidata, que deverá escrever um texto dissertativo argumentativo, coeso e coerente, sobre algum tema, sobre determinado tema, que a banca livremente vai escolher, e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só, um item apenas do edital falando de redação, quanta informação importante.
Vocês entenderão neste vídeo definitivamente. Pelo menos é o que eu espero, porque pessoas especiais inscritas aqui do canal fizeram perguntas sobre redação, tanto quanto aos prováveis temas, né, da futura prova que irão prestar, quanto sobre eliminação ou não, se pode exceder o número de linhas que está ali no caderno de prova, que nós veremos. Vamos lá. Olha o que eu disse. A prova de redação será simultânea à prova objetiva. No dia da prova, você recebe o caderno de prova, existem lá as questões com alternativas A, B, C, D e E, é a prova objetiva. E logo abaixo, na prova, né? Logo abaixo, porque estou com um arquivo aqui, ó. E aí, para mim é logo abaixo, mas para você pode ser uma página diferente. Então você abre o caderno de prova, tem lá as orientações iniciais, começa com português, depois matemática, Constituição do Brasil, Regimento Geral da Unesp e os conhecimentos específicos para cada cargo e ou área de atuação. E aí, aquele cargo que está no edital, que haverá prova de redação, você vê logo abaixo, ou na página seguinte, a chamada prova de redação. É para escrever uma redação, e como disse, esse item aqui, ó, é um texto, a redação é um texto dissertativo argumentativo. Não é uma descrição, não é uma narração. Então, sem muito blá blá blá, vamos lá. Capítulo 8 da prestação das provas. Aqui, como eu disse, é apenas um exemplo. Diz que a prova vai ser aplicada em Bauru. Eu nem sei de que época que é esse edital. Peguei apenas para falar de redação, galera. Você vê no seu edital onde acontecerá a sua prova. Voltando o foco aqui sobre redação. Você vê que, na ordem, fala sobre a prova objetiva. Não é o nosso enfoque. Vamos, então, em busca das orientações e informações sobre redação. Está aqui, neste edital, que é apenas um exemplo, página 23, item 8.19. Vamos às leituras. A prova de redação será aplicada no mesmo dia, horário e local da prova objetiva. A sua prova será lá em Araraquara, por exemplo? Ok, no mesmo dia, horário e lá no lugar específico que a banca indicar, você estará e fará a prova objetiva e a prova de redação, devendo o candidato observar total e atentamente o disposto nos itens 8.1 e 8.16, não podendo alegar qualquer espécie de desconhecimento. Não pode fazer de conta que não sabia. O que diria o item 8.1 e o 8.16? Curiosidade. 8.16. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a prova objetiva e ou redação, o candidato poderá ainda consultar o site da VUNESP ou contatar o serviço de atendimento ao candidato da Fundação VUNESP. Este é o item 8.16, que foi citado aqui. E o item 8.1? Vamos lá ver? Vamos lá. 8.1 diz que as provas serão aplicadas nessa cidade. Não é para se preocupar com isso. Aqui é apenas exemplo de edital, turma. Não é o seu caso. Você fez a inscrição, por exemplo, para Assis. A sua prova vai ser em Assis, ou não? Veja no edital e acompanhe na área do candidato. Então, nós tiramos a dúvida e essas duas leituras para nós não valeu de nada. O importante é você acompanhar na área do candidato sobre o seu concurso público. Fizemos essa leitura. Ok. Agora, serão corrigidas as provas de redação dos candidatos habilitados e mais bem classificados na prova objetiva, considerando-se o disposto a seguir.
Neste exemplo de edital, diz que, supondo que houvesse 300 candidatos, 400, 100 candidatos, apenas 70 desses 100 ou 400 ou 500 candidatos que se inscreveram para o cargo, apenas 70 terão a redação corrigida. Por quê? Olha aqui, candidato habilitado e mais bem classificado. Então, neste exemplo aqui, até a posição 70, todo candidato terá a redação corrigida. Então, supondo de novo, 100 candidatos inscritos. 100 pessoas foram fazer a prova, ninguém faltou. Isso não acontece, é impossível. Mas digamos que ninguém faltou. Todo mundo fez a prova objetiva e escreveu a redação. Os 70 melhores classificados terão a redação corrigida. E aí havia ali candidatos com deficiência, 10 candidatos com deficiência, 4 melhores classificados entre os candidatos com deficiência terão a sua redação corrigida. Então, se existem lá 200 inscritos no seu concurso, não serão corrigidas as 200 redações. Não, apenas os habilitados e mais bem classificados. O que é habilitado? Habilitado é aquele, por exemplo, que não foi eliminado. E qual a forma de ser eliminado? Por exemplo, tem lá português, matemática, Constituição do Brasil, Regimento Geral da Unesp e os conhecimentos específicos. A pessoa acerta tudo de português, tudo de Constituição, tudo de regimento, tudo de conhecimentos específicos. Mas matemática, que são 5 questões, a pessoa errou as 5. A pessoa automaticamente é eliminada. Então não está mais habilitada. Entendeu? Porque você sabe, você leu o edital e sabe que precisa pelo menos fazer um ponto em cada parte da prova. Que parte, Fábio? Português tem 10 questões. Para não ser eliminado, não estou falando em bem classificado, estou falando em não ser eliminado. 10 questões de português, pelo menos uma questão tem que acertar. Assim como de matemática são 5, pelo menos uma tem que acertar. Tem lá a legislação, que é a Constituição do Brasil e o Regimento Geral da Unesp. São 5 questões. Errou as 5 questões, galera, de legislação, está eliminado. Não interessa que a pessoa acertou as 20 questões de conhecimentos específicos. Tá bom, vamos seguir então o raciocínio. Havendo empate na última colocação, será utilizado o critério de desempate estabelecido no capítulo 11. Isso não é importante neste vídeo, depois você lê o seu edital. Isso aqui sim, na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, não é verso, não é poesia, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, nada de estrangeirismo, nada de barbarismo, nada de gíria, nada de linguagem sofisticada, nada disso, galera. Norma padrão da língua portuguesa. A partir da leitura e compreensão de textos auxiliares. Sim, porque nós veremos. Trouxe bastantes provas de concursos anteriores e você vê, quando fala de redação, começa com texto. Texto 1, haverá o texto 2, muitas das vezes um terceiro texto. Então, seguindo a leitura. Na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto em prosa, que seja dissertativo argumentativo, porque você vai expressar por escrito a sua opinião, de acordo com a norma padrão do português, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares. São textos auxiliares, para você ser ajudado a entender o tema e escrever o seu texto. Não é para utilizar o que está nos textos auxiliares na sua redação. Isso não. Passível de eliminação, galera. E esses textos auxiliares servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual.
considerando a importância de apresentar um texto bem articulado, bem escrito e com letra bonita, galera. Cuidado com a caligrafia. Precisa ter uma redação legível. Não faça a pessoa que vai corrigir a sua redação, não faça essa pessoa sofrer, tentando decifrar escrita cuneiforme e hieroglifo. Não. Escreva bonito, legível. A prova de redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Bem importante. Eu sei que você quer ver, o que foi cobrado em prova anterior. Vamos à leitura do edital, porque houve pessoas com dúvida. A prova com critérios. Tema. Avalia-se nesse critério se o texto do candidato atende ao tema proposto. Porque na sua prova, olha aqui, imaginando lá o caderno da sua prova. Tem a prova objetiva, você já fez. Ou você vai começar pela redação. E aí está escrito redação. Texto 1 é o texto auxiliar que falou ali no edital. Você faz a leitura. Texto 2, texto 3. Cadê o tema, Fábio? Esse é o tema, em bastante destaque, lá na página da sua prova. Porque diz aqui, ó, em toda e qualquer prova dessa que vou mostrar, com base nos textos apresentados, que são aqueles textos auxiliares. Neste caso aqui, ó, 3. E com seus próprios conhecimentos. Então, não é para pegar... Ó, galera, turma, não é para pegar um pedacinho aqui, ó. Olha, gostei disso, não sabia. Vou colocar na minha redação. Não, galera. Não, é um texto auxiliar para ampliar o seu conhecimento sobre o tema. No caso aqui, câmeras acopladas às fardas de policiais, maior transparência das ações policiais ou inibição da atuação desses agentes policiais. Esse é o tema. E aí você lia os textos. Voltando ao edital. Espera aí, vou mostrar cada tema cobrado em prova anterior que eu encontrei. Deu trabalho. Vale um like? Vou tomar bronca de uma inscrita aqui do canal, mas tudo bem. Tenho certeza de que ela aproveita os vídeos, ela estuda e ela tem todo o direito de me criticar quando eu peço like. Então tá bom. Critérios. Tema. A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida. Olha a gravidade. Neste exemplo aqui, está falando de câmeras acopladas às fardas de policiais. E aí a pessoa começa a escrever. Por que o policiamento do BOP nas favelas do Rio? E faz e acontece. E a sociedade não sei o quê. E a má distribuição de renda. E a polícia muito bem preparada. Inclusive foi mostrado no filme Tropa de Elite, não sei o quê. E tatati, tatatá. E em nenhum momento falou disso daqui. Das câmeras que estão ali na farda dos policiais. Contou um monte de história e de repente escreveu uma história linda, bonita. Mas fugiu ao tema. O tema quer saber das câmeras, galera. Então, a fuga completa ao tema proposto é razão suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos. Nem vai olhar a redação. Não vai ver se está com coesão, coerência. Não vai ver se colocou crase, se não colocou. Não importa, fugiu do tema, nem é lida, não vai ser corrigida. Recebe 0 de total. Estrutura, gênero, tipo de texto e coerência. Consideram-se aqui conjuntamente os aspectos referentes. Tudo isso você vai ler no seu edital, porque para seu cargo, o concurso da Unesp diz que haverá redação. Então você lê tema, estrutura. Eu não vou ler porque eu não sei se está como está no seu edital. Faça a leitura. Depois, língua, modalidade e registro. Avalia-se neste critério a adequação do texto à modalidade escrita e ao registro formal da língua. Serão examinados neste item aspectos gramaticais, né? E de convenção da escrita, tais como concordância, regência, ortografia, etc. Coesão,
será atribuída nota 0. Cuidado! Se fugir ao tema e ou fugir ao gênero proposto. Escreveu uma descrição maravilhosa. Escreveu uma narração maravilhosa. É 0. Até falou sobre o tema. Por exemplo, falou de câmeras acopladas, né? Mas escreveu uma poesia. 0. Ou falou de câmeras acopladas, mas aí descreveu as câmeras, né? As câmeras acopladas têm dispositivo tal. Sabe tudo de informática, tecnologia da informação. Nossa, fez uma descrição maravilhosa, mas não, é argumentativo dissertativo. Ok? Então, nota 0 também se apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Por quê? Haverá lá, galera, esse é o rascunho que haverá no caderno de prova. Mas haverá uma folha separada em que a pessoa passa a limpo. Tanto aqui, ó, não é para assinar no rascunho. Agora imagine na outra folha em que você passa a limpo a sua redação. Você vai colocar aqui no cantinho, ó, por exemplo, se fosse eu, vou colocar as minhas iniciais, FHGN. Então eu estou tentando imaginar que alguém que eu conheça vai corrigir minha redação e melhorar a minha nota. Por isso que tem essa linha B do item 8.23. Nenhuma marca. Não é para fazer joguinho da velha nem coraçãozinho. Nada de hashtag. Se estiver em branco, claro, deixou lá em branco, 0. Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e ou palavras soltas. É aquilo, galera, escreveu algo que não está concatenado, ou fez uma figurinha, um desenho, um emoji. Ô, louco, galera, é coisa séria, é concurso público. 0 também, se for escrita em outra língua que não a portuguesa. A pessoa é fluentíssima em inglês. E aí resolve escrever a redação. Por exemplo, sobre as fardas lá dos policiais, das câmeras acopladas, vai escrever tudo em inglês. Policial é cop. E vai lá, e arrebenta a boca do burro no inglês. Mas é 0 na redação. Tá ok? Estiver predominantemente ilegível. E ou com letra incompreensível. Foi o que eu falei. O cuidado ao escrever. Se você escreve letra corrida, cursiva, de forma, de bastão, o importante é que consiga o corretor ter compreensão daquilo que você escreveu. O corretor não tem tempo nem paciência para ficar decifrando o que algum candidato escreva, um garrancho, uma garatuja. Ok? Pausa reflexiva. Cuidado. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então haverá uma folha com um espaço. Você vê aqui no rascunho, ó. Vamos ver aqui. Outra prova, ó. Tem os textos, redação. Em hipótese alguma será considerado o texto escrito nesse espaço, porque aqui é o rascunho, galera. Mas haverá uma outra folha, tá? Estará escrito redação. E aí é a folha definitiva. Você vai passar a limpo a sua redação. Não vai rasurar, vai escrever bonito. Então, o que dizia lá no edital? Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. O que significa? Significa escrever fora da página destinada ao texto final. Por exemplo, também está escrevendo aqui, e aí era muita coisa, né, a ser dita, escreveu aqui também, aí passou por esse daqui e continuou escrevendo, e foi escrevendo, e tinha uma outra folha em branco que foi escrevendo também. Ou então, ao invés de utilizar a folha definitiva, a pessoa vai numa outra folha em branco e escreve a redação linda. É 0, não está no lugar certo a redação. Ok? Cuidado com isso daqui, ó. Vamos colocar uma cor chamativa. Cuidado! É para escrever na folha certa, destinada para o texto definitivo, passada a limpo. Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Então tem aqui, ó.
Vamos supor que isso daqui não é a folha de rascunho. Já é para passar a limpo. E aí você vai escrever sua redação sobre as câmeras acopladas às fardas de policiais. E aí você começa com o título aqui, por exemplo, no 1. Importância das câmeras nas fardas de policiais. E aí você pula uma linha e começa a escrever. Tatati, tatatá, não sei o que, talalá. E aí, se apresentar o texto 7 linhas ou menos, sem contar o título, então veja que começou com o título aqui ó, na linha 1. Talvez, eu não tenho certeza, mas não precisa pular a linha 2 não. Já começa a escrever na 2. Na 3, você está valendo o texto a partir da 3. Né? Se você pular a linha 2. Ou então, já vai para 2. Eu falo de título na 1 porque a orientação do edital, neste edital que estou usando como exemplo, galera, olha o seu. Aqui diz, apresentar 7 linhas à redação ou menos, 7 linhas ou menos, sem contar o título. Então, eu entendo que na redação daquela época desse edital, quando a pessoa passasse a limpo, haveria um título aqui, ok? Na linha 1. Aí a pessoa poderia escrever na linha 2, começar a escrever, e aí contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que 7, ela escreveu apenas até a linha 8 do caderno, porque a linha 1, para o título, a pessoa toma 0. Percebam quantas linhas existem aqui, galera. Deixa eu diminuir para você ver. Olha aqui. 33 linhas. A pessoa vai escrever um texto aqui da linha 2 até a linha 8. Só 7 linhas. Ou pior, às vezes só 5 linhas. Meu Deus! Em 5 linhas eu não consigo nem fazer a introdução de uma redação minha. Duvido que você faça da sua. Porque o texto dissertativo argumentativo tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No mínimo 3 parágrafos. Sendo que pode ter lá o parágrafo inicial, introdução, depois 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão, mas tudo tem que caber nas 33 linhas. Ou 30 linhas, ou 28 linhas, o que não pode 7 linhas apenas, ou menos de 7. Olha aqui, apresentar menos de 8 linhas autorais não copiadas da prova dos textos de apoio de modo... Galera, turma, quanta gente é eliminada, galera. Olha esse item I. Apresentar menos de 8 linhas autorais, não copiadas da prova. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que a pessoa, galera, ela olhou 3 textos aqui, e aí tem pouca capacidade de escrever uma redação, e ela aproveita esse parágrafo do texto 1, depois aproveita um pedacinho do parágrafo do texto 2 e está colocando na redação dela. Depois, olha só aqui no começo, estudo divulgado em Stanford, Estados Unidos, aproveitou. Então, o que diz aqui, galera? Apresentar menos de 8 linhas autorais. Se a pessoa tiver a coragem de aproveitar pedaços do texto, que não é para fazer isso, não, mas a pessoa aproveitou. E aí, ela apresentou menos de 8 linhas autorais. Lembrando, você viu que são 33 linhas. Mas a pessoa gastou, galera, muitas linhas aproveitando o que estava escrito nos textos auxiliares. E as ideias da pessoa, né? E o conhecimento da pessoa? Não tem nada para dizer? Então, de 33 linhas possíveis que poderiam ser escritas, vamos supor que ela escreveu 28 linhas. Então, é mais que 7. Não toma 0. Mas, das 28 linhas que ela escreveu, galera, turma, ela utilizou muito do que estava escrito nos textos 1, 2 e 3, ou do texto 2, ou dos 3 textos. E as ideias dela, dessa pessoa, não ficaram nem em 8 linhas. Galera, turma, tá aqui, ó. Apresentou menos de 8 linhas autorais, é 0. Ok? Não copiadas da prova,
dos textos de apoio, de modelos prontos, de redação de outras fontes. Então a pessoa escreveu um monte de coisa aproveitando o que estava aqui no texto, ou às vezes colou de um coleguinha ali, e para o corretor fica muito meio claro que foi um cola, né? E de ideias próprias mesmo da pessoa que estava escrevendo, ela escreveu só 7 linhas. Meu Deus! Apresentou menos de 8 linhas dela mesma. Menos de 8 linhas autorais. Que são aquelas linhas, né, não copiadas de prova, dos textos de apoio, do texto pronto de redação ou de outras fontes contínuas e ou for composta predominantemente por cópia de trechos de coletânea de qualquer outras partes da prova e ou reproduções plágio de textos divulgados em mídias digitais, sobretudo internet ou impressas. Ou seja, não é um copia e cola mental daquilo que você viu no Instagram ou até de uma fonte fidedigna de um site que você vai lá e coloca no texto sem dar a sua opinião, né? Trump faz tarifaço contra o Brasil. Você falou alguma coisa? Você argumentou? Não, você só citou uma manchete. Não é verdade? For idêntica ou muito semelhante a outras redações desse processo seletivo ou de outros. Tá vendo? Cuidado, galera. Apresentar formas propositais de anulação como impropérios, que são palavrões, trechos jocosos, ou seja, fazer gracinha, ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto. O tema está falando de câmeras acopladas e você não quer falar de câmeras acopladas, não quer redigir sobre isso. É zero. Tá vendo? Então nós vimos bastantes coisas sobre redação. Olha aqui, ó, cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes. E quando há discrepância na atribuição das notas, ou seja, 2 avaliadores, um examinador dá nota 8, o outro examinador, né, para a mesma prova deu nota 2. Opa, teve discrepância. Aí o texto é reavaliado por um terceiro examinador independente. Quando a discrepância permanece, a prova é avaliada pelos coordenadores da banca. Loucura, hein, galera? São observações importantes. Atente-se às observações. Atente-se aqui, ó, às regras, aos critérios. Então, nós falamos muitas coisas sobre redação no concurso público Unesp. Tá ok? Leia também, serão anuladas as redações em que seja identificada predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. Tá vendo, galera? Turma, galera. Vamos, então, mostrar provas anteriores. Não importa o cargo, eu já estou aqui, ó, nas páginas para mostrar os temas. Eu vou dar um tempinho em cada texto para você pausar o vídeo e ler. Prova 1. O cargo exigia redação. Está aqui o texto 1. Pause. Leia. Texto 2. Texto 3. E aqui está o tema. Câmeras acopladas às fardas de policiais. Maior transparência das ações ou inibição da atuação desses agentes? É uma pergunta, tema em forma de pergunta, e aí você vai ser a favor ou contra. Você vai dizer que é bom ou que é ruim. Dá mais transparência, galera, ou não? Inibe a atuação dos agentes ou não? É isso. Redação é exercício. Existem pessoas gabaritadas, capacitadas na internet que ensinam sobre redação, especialmente para a banca VUNESP. Outra prova. Redação. O cargo exigia. Haveria prova objetiva e redação. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Mesmo enunciado, né? E aqui o tema: cotas de tela entre a proteção do mercado audiovisual nacional e o prejuízo econômico às salas de cinema. E aí,
saberia redigir um texto sobre esse tema? Outra prova, cargo que exigia redação além da prova objetiva. Texto 1, texto 2, texto 3. Lá vai! Tema: influenciadores digitais fitness. Entre o incentivo à boa forma e os riscos à saúde. Outra prova, turma. Poxa vida, eu acho que haverá quem vai comentar. Obrigado, Fábio, por mostrar os temas. Obrigado, Fábio, por chamar a atenção do que está escrito lá no edital de abertura de inscrição. Texto 1, texto 2, texto 3. Você vai pausando, vai lendo os textos e agora você vai ver o tema. É preciso manter a proibição do cigarro eletrônico ou deve-se regulamentar a sua comercialização para que os brasileiros tenham uma alternativa ao cigarro tradicional? E aí? Tabagismo, tabaco, cigarro eletrônico, vape ou vapor. Está na moda falar sobre isso. Sobre riscos ou não? Você tem uma opinião? Outra prova, e vemos que é recente, 2025. Redação, texto 1, texto 2, texto 3. Sempre o mesmo padrão. Lá vai o enunciado. Entre os benefícios e os malefícios da concessão de cemitérios à iniciativa privada. E aí? Consegue ter uma opinião a respeito disso? E mais, consegue colocar no papel essa opinião? Sim ou não? Escreva nos comentários. Fábio, achei os temas difíceis. Fábio, qualquer um desses temas, eu escrevo a redação. Seja franco, sincero, não tenha vergonha. Para frente. Esforce-se. Busque a vaga. Diga, a vaga é sua. Né? Aliás, você vai dizer, a vaga é minha. Então vai lá, busque a vaga. Outra prova. Redação. Texto 1. Texto 2. Galera, deu trabalho para fazer. Olhando prova por prova, buscando temas diferentes cobrados em provas anteriores. Especialmente de 2022 para cá. Texto... Opa! Viu como fugiu do padrão? Texto 1 e texto 2, a banca não é obrigada a fornecer 3 textos de apoio ou textos auxiliares. Aqui nós vemos texto 1, texto 2, já vai para o enunciado e diz o tema. É válido modificar digitalmente atores já consagrados para que pareçam pessoas com deficiência em detrimento de atores com deficiência? Olha que intrigante, galera, né? Mas não houve uma discussão de um filme da Branca de Neve que, no lugar de atores consagrados, né, especiais, atores de carne e osso, ao invés de utilizar, né, contratar atores com nanismo, né, que são anões, para ali fazerem parte da Branca de Neve e os Sete Anões, fizeram digitalmente. Eu acho que chama CGI, né? Pô, teve até uma, digamos, revolta dos atores com nanismo que disseram, né? Poxa, nós não temos, então, oportunidades de trabalho. Poxa, o filme é a Branca de Neve e os Sete Anões. Existem formidáveis atores com nanismo, né? E aí, nada desses atores foi lá e desenhou em tela, lá com CGI, digitalmente. Sei lá, galera, vocês ouviram falar sobre isso? Mas não sei se tem a ver com esse tema aqui, não. Estou dizendo que você precisa estar antenado com muito do que acontece no dia a dia. Não é só sobre saber de geopolítica mundial, é Trump, é China.
muito menos coisas de política do Brasil, galera. Não é isso que vai ser cobrado na sua prova. Olha aqui, já falou sobre filme aqui também. E sobre filme já caiu mais de uma vez, galera. Outra prova, vamos ver. Olha aqui o texto 1, o texto 2. E também só 2 textos, tá vendo? Podem ser 2 textos auxiliares ou um texto auxiliar. Ou 3 textos auxiliares. Olha aqui, guardadores de carros. Entre a busca por uma renda e o oportunismo, seriam os chamados flanelinhas. Acabou, Fábio? Vamos ver. Mais uma. Está aqui. Redação, texto 1, de apoio ou texto auxiliar. Texto 2. Texto 2, para ler, né? Texto 3. E olha aqui. Em nome da transparência da ação policial, policiais em serviço podem divulgar no YouTube ações de que participam? Outra pergunta. E falando de policial novamente, galera, turma, Fábio, isso é repetido, igual a outra prova que você mostrou. Aqui falou de câmeras acopladas às fardas dos policiais. Inibe a atuação dos policiais? Ou o fato de ter essas câmeras ali acopladas às fardas deles dá mais transparência nas ações policiais? Nessa prova aqui, ó, falou em nome de transparência da ação policial. Os próprios policiais, eles podem divulgar no YouTube vídeos, né, mostrando as ações das quais eles participam. Então, um vídeo bastante extenso. Mostrei diversas provas anteriores de concurso público Unesp para aqueles cargos com área de atuação, ou apenas o cargo mesmo, em que haverá a prova objetiva e no mesmo dia a redação. Você gostou? Foi legal? Inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Turma, galera, aqui no canal, o carro-chefe é o Regimento Geral da Unesp, que na sua prova estará lá em legislação, junto com a Constituição. Por exemplo, nesta prova você vê legislação. Olha aqui, falando de Constituição, questão 16. A questão 18 também fala de disciplina constitucional, está na CF. A questão 19 fala de uma situação hipotética. Aqui no canal existe uma playlist resolvendo questões de Regimento Geral da Unesp, neste estilo de situação hipotética. Olha aqui, que questão legal. Será que eu já resolvi essa questão? Se não, estará lá na playlist. Olhe nos cards, verá a playlist Situação Hipotética Regimento Geral. Então, em prova de concurso público da Unesp, sempre haverá questão de Regimento Geral da Unesp. Gostou, galera? E teve outra questão, olha aqui, falando de Luísa, e diz que é Regimento Geral da Unesp. Tá ok? Bons estudos. Até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Até a aprovação.